o que tanto procura. E nesse momento, eu quero te perguntar, o que você tem procurado nesses dias? Em que o teu coração tem se inclinado? A quê? Em que você tem pensado? O que você está buscando nesse momento da sua vida? Como tem sido isso para você nesse momento? Quais são os teus sonhos, teus planos? Pense sobre isso agora, é bem importante. Porque não tem problema nenhum em planejar, sonhar. Pelo contrário, Deus é um Deus que mostra muitas coisas para nós por sonhos. Ele quer que a gente sonhe, Ele quer que nós planejamos, Ele quer nos mostrar o caminho do novo. Esse ano é o ano do novo de Deus e nós então estamos avançando na descoberta e no aprendizado desse novo que Deus tem para as nossas vidas. Então, planejamos, pensamos algumas coisas, temos também necessidades, temos algumas coisas que estão faltando. Então, cada um aqui está numa certa condição, está num certo momento da sua vida. Talvez seja algo voltado à família, ao seu relacionamento conjugal, a uma transformação que é necessária, um milagre que você precisa da parte de Deus, seja na vida financeira ou na sua própria condição pessoal, no seu relacionamento com você mesmo, o que você pretende para você, em que você quer melhorar. Se você não tem pensado em nada disso, quero dizer para você que Deus está te despertando nessa noite a ir em direção à vontade dele para a sua vida, porque ele tem um novo de Deus para você. Pode ter certeza. E é por isso que você está aqui nessa noite, por isso que ele te trouxe. E pensando nisso, a gente sabe que a gente vive num mundo muito imediatista. Nós vivemos em ritmo alto. Nós vivemos com muitas ocupações, um cardápio amplo de entretenimento, um cardápio amplo de distrações. E quando nós vamos caminhando em direção a algumas coisas que estamos procurando, existem tropeços, existem dúvidas, existem desafios grandes, existem dificuldades. E nós vamos aqui em direção à resposta para duas perguntas: aonde e como encontrar o que tanto procura? Nós vamos aqui procurar, com essa palavra aqui, ir em direção a essas duas respostas. Porém, o resultado dessa busca, normalmente, é cansaço, é sobrecarga, é fadiga, às vezes derrota. Então, enquanto vamos caminhando aquilo que tanto procuramos, vem aflição, vem altos e baixos, vem incerteza. Sim ou não? Não é verdade? Eu creio que você está aí fazendo uma autoanálise de como que você está vivendo hoje, da situação que você se encontra. E todos nós passamos por situações de aflição, situações de cansaço, situações em que às vezes até quase desistimos. Talvez você esteja nessa condição. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Se você está a ponto de desistir, eu quero dizer para você, você não vai desistir. Em nome de Jesus, você vai ser reavivado nessa noite para retomar a tua jornada em nome de Jesus. Amém? Então, dentro disso, desse entendimento, sabendo que durante essa vida aqui, realmente tem esforço, tem cansaço, tem fadiga, e enquanto vamos em direção àquilo que tanto procuramos, essas coisas vão acontecendo, e eu quero aqui falar uma coisa para você. Nessa caminhada, enquanto vamos em direção ao que tanto procuramos, nós vamos misturando algumas coisas. Vamos em direção ao que tanto procuramos, porém embolamos com os meios pelos quais nós queremos alcançar aquilo que tanto procuramos. Eu aprendi isso uma vez com Deus. Nós queremos algo, por exemplo,
num certo momento da minha vida, eu queria alcançar o ápice da minha carreira como jogador de futebol profissional. Estava no começo da carreira. Eu queria conquistar, eu queria ganhar um bom salário, eu queria ir para um bom time. Isso lá em 1900 e alguma coisa, lá no século passado. E aí, então, depois, com a caminhada com Jesus, eu descobri que esses planos, esses sonhos, eram ferramentas para alcançar aquilo que eu estava procurando, que na verdade o que eu estava procurando não era concretizar esses sonhos. O que eu tanto procurava era o quê? Era ter condições financeiras adequadas. O que eu tanto procurava era ter ser excelente naquilo que eu fazia como profissional, era ser o melhor na minha profissão. Então, Deus foi me mostrando isso. O que você quer, Sérgio, é justamente o que todo mundo deseja, só que cada um tem uma rotina de vida, uma direção diferente, porém, todos querem a mesma coisa. Então, independentemente do que você está vivendo ou o que você está pensando que está procurando, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que você está procurando? A gente primeiro precisa entender isso, para a gente poder saber, então, como encontrar. Então, a primeira coisa aqui nessa noite é a seguinte: o que você está procurando é estar bem, estar em paz, estar em lugar de tranquilidade, estar em lugar de descanso, estar com saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde espiritual, estar bem com Deus. O que todos nós procuramos é a mesma coisa, porém de formas diferentes. O problema está quando nós misturamos o meio e achamos que o meio de se chegar ao que tanto procuramos é o fim. Aí a gente se embola. Então a primeira coisa nessa noite é a gente separar as coisas. Para a gente então entrar aqui na reflexão da mensagem, porque se a gente não entender isso, a gente não consegue trazer o que Deus tem para as nossas vidas. Encontrar aquilo que tanto procuramos. Todos nós queremos o lugar de satisfação. Todos nós queremos viver o descanso na alma. Todos nós queremos paz e tranquilidade, que tanto precisamos para viver. Todos nós queremos estar numa situação onde nós enxergamos as coisas do ponto de vista certo. As coisas como elas realmente são. O valor de cada relacionamento. O valor da família. O que Deus quer nos ensinar para gerenciarmos a nossa vida financeira. Como que Deus quer nos orientar. Em que alvo Deus quer nos direcionar. Como que nós vamos então alcançar aquilo que tanto procuramos? Então, entendendo isso, que todos nós queremos encontrar a mesma condição, de formas diferentes, mas a mesma condição de paz, vida. Aí agora nós vamos ler Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30. Dentro desse entendimento que, em direção àquilo que tanto procuramos, Jesus tem algo para cada um de nós. A mesma coisa. O mesmo final. Vamos ler, então, os versículos 28 e 30 de Mateus 11, que Jesus nos ensina assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós estamos buscando descanso, lugar de tranquilidade, paz, felicidade, alegria
E muitas vezes nessa vida nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, duvidosos durante essa jornada. E Jesus está aqui nos convidando. No versículo 28 ele fala ali: eu lhes darei descanso. No versículo 30 ele fala: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No versículo 29, ele repete o que fala no 28 sobre o descanso. Vocês encontrarão descanso. E esse descanso é justamente isso: estar com a alma leve, estar bem para continuar a jornada. E Jesus aqui nos fala sobre o jugo. Jugo é aquela peça de madeira em que os bois, né, ficavam emparelhados. Ficam ainda, né? Boi ou cavalo, o que quer que se coloque ali. Jesus dá essa ilustração para quê? Para nos mostrar que ele está nos chamando para nos emparelharmos com Ele, estarmos alinhados com Ele, numa mesma sincronia, num mesmo ritmo, para que nós não venhamos cansar, para que nós não venhamos ter sobrecarga, porque jugo também fala de compartilhar o peso. O jugo fala também de você não carregar o fardo sozinho. Nós temos dificuldades na vida e Jesus aqui sutilmente fala que você não vai deixar de ter dificuldades, obstáculos. Mas ele fala aqui que andando com esse jugo que ele te apresenta, ele passa a ser suave e o fardo passa a ser leve. Por quê? Porque você compartilha com ele, você anda alinhado, alinhada com ele, e aí aquilo que parece ser tão difícil, aquele obstáculo que parece ser tão grande, eles passam a perder força. Porque você começa a ganhar força, porque Jesus está emparelhado com você. Você se coloca emparelhado com Jesus. Esse é o convite de Jesus para você. É estar alinhado com Ele para tomar as suas decisões, para que você caminhe nos mesmos princípios que Ele te ensina. Porque caminhando nos mesmos princípios você vai tomar as decisões certas. É andar emparelhado com Ele para receber as orientações específicas para cada situação. Porque se você anda desalinhado de Jesus, se o teu coração está desalinhado, você acaba desalinhando todo o resto. Se você não anda emparelhado com Jesus, você possivelmente vai tomar decisões equivocadas nas áreas da sua vida. Teus comportamentos serão também não os melhores, não serão assertivos. Mas andando emparelhado com Ele, você então passa a receber descanso na sua alma. Por quê? Porque o esforço vai ser menor. Vai ter esforço? Vai. Vai ter a tua parte? Vai, porque você vai ter que fazer a sua parte. Jesus não fala aqui que Ele vai carregar sozinho. Vem cá, entrega tudo para mim que eu vou fazer sozinho. Não. Em tudo na nossa vida com Deus, Ele escolheu fazer com a gente, fazer com você. Existe sempre a sua parcela na manifestação, no agir de Deus. Deus quer agir e promover o sobrenatural, mas Ele faz isso em alinhamento com você. E é por isso que Ele te chama para esse alinhamento. Entendendo isso, entendendo que Ele quer nos dar descanso, e entendendo que nós queremos esse descanso, e é esse convite que é feito por Jesus: eu lhes darei descanso. Você encontrará descanso. E na certeza de que é isso que nós queremos, vamos entender então algumas coisas. Para que você possa encontrar esse lugar de descanso na sua alma, para que você possa ser fortalecido, se alinhando com Jesus, Ele pegando parte desse fardo, Ele te conduzindo na direção, você precisa fazer uma coisa. É a única coisa que você precisa fazer: decidir descansar. E quem vos fala nesse momento sobre descansar é alguém que é muito ligado na tomada. Eu sou adrenalizado, então eu posso falar isso com propriedade. Por quê?
Porque aprender a descansar, para mim, foi muito difícil. Eu não gosto de dormir. Eu acho que dormir para mim é só o necessário. Dormir demais para mim é perda de tempo. Eu sei que tem gente que gosta de tirar um soninho, dormir e tudo mais, tá tranquilo. Mas eu sou diferente. Eu sou daqueles que eu durmo só o necessário. E se eu fico na cama mais tempo, eu já fico... eu fiz uma vez uma conta. Se eu dormir 6 horas por dia, que é o que normalmente eu durmo, eu estarei dormindo 1/4 da minha vida. Faz a conta aí. Eu tenho 46 anos. Imagina, mais de 10 anos dormindo. Mais de 10 anos dormindo. Eu fico cerca de 10 anos, né? É isso? Um pouquinho menos de 10 anos, né? Cerca de 10... Não, é muita coisa. É muito tempo dormindo. Por quê? Porque eu sou muito ativo. Então eu posso dizer assim para vocês sobre essa palavra do descanso, porque um dia Deus falou comigo e eu quero compartilhar isso com você. Porque para encontrar esse lugar de descanso, nós precisamos decidir descansar. E aí Deus começou a me ministrar uma coisa, que descansar não é você ficar parado sem fazer nada. Descansar, esse descanso que nós precisamos decidir, não é ficar ali só pensando no nada. Não, descansar é uma atitude, é uma decisão em rumo ao descanso. Por quê? Porque o descanso é o lugar onde você se desconecta de todas as interferências, de todas as influências externas, e aí então você pode ouvir, pode discernir melhor aquilo que Deus quer falar a você, porque nós ficamos no meio de uma máquina girando no dia a dia, e então temos dificuldade de ouvir Deus falar. Muitas vezes Deus está querendo falar algo e a gente não escuta, não para escutar. E a gente vê as coisas de um outro jeito. E aí o Senhor começou a me ministrar ao coração. Descansar é algo fundamental. Você precisa entrar no lugar do descanso. Então, primeira coisa é desassociar a questão de descanso a só dormir, desassociar o descanso ao ficar passivo. Não, descansar não é algo passivo, descansar é algo ativo. Então, para aqueles que são formiguinhas, aqueles que são ativos, aqueles que são parecidos comigo, eu quero dizer para você, você precisa aprender a descansar. Porque é nesse lugar do descanso que você vai fluir na presença de Deus. E você que gosta de descansar apenas de forma passiva, eu quero dizer para você, entre no lugar do descanso, porque é ali que você vai encontrar tudo aquilo que você procura. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, versículos 9 a 11, que diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar. Eu vou repetir. Portanto, isso aqui é a conclusão do pensamento anterior. Se você ler o capítulo 4 de Hebreus, você vai ver que Deus está falando sobre o descanso. Sobre entrar no descanso, que é a presença dele. Entrar no Shabat. Shabat, para quem não sabe, é a palavra que se traduz para sábado. E Shabat é o lugar de descanso. Jesus, quando veio à terra, e ele foi questionado quando os seus discípulos não lavavam as mãos para comer, quando faziam algumas coisas, quando ele mesmo curou no sábado, ele falou: gente, nova aliança, novo momento, eu sou o Senhor do sábado. Esse lugar do descanso é um lugar contínuo, não é só para um dia. Essa é a ideia que ele nos passou e nos ampliou o entendimento. O lugar do descanso não é um lugar para apenas um momento e uma hora. O lugar do descanso é contínuo. Deus, que é o Shabat, Jesus, que é o Shabat, Ele que é o descanso, Ele quer habitar em você. Então sai do contexto de apenas termos uma atitude da lei, de estarmos num dia para então
entrarmos no descanso e não fazermos mais nada que interfere para podermos estar em consagração, a vida com Jesus, ela é ampliada, porque ao entregarmos a nossa vida para Ele, nós então recebemos o poder e o direito de sermos feitos filhos de Deus, e recebemos então o acesso a sermos habitação de Cristo. Então ele passa a habitar, não é visitar, ele passa a habitar na nossa vida. Então temos a possibilidade de viver constantemente no descanso, no lugar de descanso, aonde nós conseguimos isolar as interferências externas, as influências externas, e podemos então trazer esse lugar do descanso de Mateus 11 para todas as áreas da nossa alma, da nossa mente, das nossas ações. É algo sobrenatural, que é de dentro para fora. E esse entendimento precisa crescer em nós. Então, dentro desse contexto em que Hebreus fala sobre o descanso, aí vem a conclusão. Portanto, se tudo isso está disponível para você, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Está disponível para você e para mim. É esse tesouro precioso da presença de Deus no seu espírito, que você pode acessar diariamente para encontrar esse descanso na sua alma, se emparelhando com Jesus, entrando num outro ritmo de vida, alinhado ao ritmo de Jesus, alinhando os seus pensamentos, alinhando o seu coração, Ele conduzindo você nas curvas certas, alinhando você na velocidade, nas retas, mostrando os caminhos que você deve seguir e aqueles que você não deve seguir. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, o exemplo do povo hebreu que desobedeceu ao Senhor e murmurou e não esperou o tempo certo, porque não soube descansar no Senhor. Esperar e descansar é uma postura ativa. Se a gente precisa se esforçar para descansar, então precisamos fazer algumas coisas, e é justamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse momento. Vamos descansar no Senhor. Vamos aprender o que precisamos fazer. Parar para descansar é uma atitude que precisa ser praticada e desenvolvida. É uma parada de tudo para ser intencional em algo mais importante. Aí é que está. Você tem dificuldade de parar para buscar a Deus? Quando a gente falou sobre isso agora, de que Deus tem um lugar de descanso dentro de você, você já recebeu o Espírito Santo? Você já aceitou Jesus? Se você já aceitou Jesus, isso já está disponível para você. A questão aqui é como acessar esse lugar. Como vivermos em constante descanso, de dentro para fora, de forma que nenhuma atribulação externa possa nos abalar. E se por acaso começar a abalar, nós temos os caminhos de dentro para fora para fazermos com que isso não abale mais. E encontrarmos descanso na nossa alma. Encontrarmos os ajustes das expectativas que temos que ajustar com relação às pessoas, com relação às circunstâncias que nos cercam. Isso o Espírito Santo vai fazendo de dentro para fora. Ele vai nos ensinando a descansar, a viver com tranquilidade, sobriedade, viver caminhando, emparelhado com Ele, continuando a avançar, mas com a alma em descanso. É como eu costumo dizer, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, e aí, como é que você está? Aí eu falo, correndo por fora e em paz por dentro. É essa condição que Deus quer nos conduzir sempre. Você pode estar correndo por fora, pode estar em guerras, em momentos difíceis, mas Deus quer que por dentro você esteja em plena paz, sabendo para onde você vai, munido das armas espirituais que Ele tem para você. Mas vamos lá. Para estar alinhado com Jesus, nós precisamos aprender a descansar, porque senão a gente vai em outro ritmo. E aí, nessa direção,
nós precisamos então aprender que essa postura de descanso é uma postura ativa. Só que na prática é difícil, sim ou não? Como é que funciona isso? Eu vou dizer para você como é que foi essa minha semana agora, para você ter uma ideia de como é que funciona a minha rotina. Eu quarta-feira estava em Balneário Camboriú, aliás, aqui numa reunião de pastores. Estava preparando na terça e na quarta as mensagens para a célula, já orando sobre a mensagem de domingo. E aí, quinta-feira, fui para Balneário Camboriú, ficamos o dia lá na reunião de pastores do estado. Sexta-feira, outras reuniões, visita, aconselhamentos. Quarta-feira foi a reunião de pastores da cidade, quinta-feira, que foi a do estado. Ontem de manhã eu estava em Barra Velha na reunião de pastores batistas do norte catarinense. Sábado, e ontem de tarde estávamos na reunião aqui, no Dia da Família. E a vida vai na correria. Talvez você tenha uma vida mais corrida que a minha. E atende pessoas e fala com um, fala com outro, responde mensagem. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. A gente faz atendimento pelo WhatsApp de pessoas aqui e de pessoas de fora. Pessoas de fora pedem ajuda. Pessoas de fora pedem visita, fora da igreja. E assim a rotina é contínua. Tenho meu empreendimento, tem que resolver situações, dá um problema, resolvo, telefone e tal. Às vezes tem que ir a navegantes. Tem as questões de família para resolver também. Então, durante toda essa rotina, a máquina girando, nós precisamos estar no lugar de descanso por dentro. Nesse lugar emparelhado com Jesus. Mas como é que nós, então, conseguimos entrar nesse lugar de descanso? E aí vem o que o Espírito Santo falou para mim, porque eu tinha dificuldade para parar. Porque para mim, é muito fácil entrar nessa rotina. Se deixar, eu piso no acelerador e vou. Eu gosto de ficar nessa rotina. Agora, o Espírito Santo um dia falou para mim, você vai ter que aprender a parar para descansar. Você precisa aprender a parar para desligar de tudo ao redor. E aí eu pensava assim, tá, mas é difícil porque tem tantas essas coisas, tantas responsabilidades, tantas decisões, tantas pessoas esperando pela minha decisão, pela orientação. É em casa, é fora, é fora. Uma decisão nossa influencia na vida de outras igrejas. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, mas esse lugar do descanso, e é isso que eu quero passar para você aqui nessa noite, guarda essa daí. Esse lugar do descanso é um lugar em que você precisa aprender a aplicar toda a sua confiança no resultado que isso vai te proporcionar. O lugar do descanso não é um lugar de ficar parado, não é um lugar de ficar sem fazer nada, porque a tendência nossa é o quê? É querer fazer as coisas, produzir, para ver o resultado. Porém, o Espírito Santo falou para mim, o maior resultado você vai encontrar entrando no lugar do descanso. Porque se você estiver no lugar do descanso comigo, ligado comigo, emparelhado comigo, as coisas vão se resolver no seu tempo, no seu modo. Você vai ter a direção. Eu comecei a experimentar isso. Eu comecei a ver que muitas coisas ele mesmo já fazia. Conforme eu fui voltando a minha mente para entender que esse tempo do descanso em Deus, que esse lugar do descanso, que buscar esse lugar do descanso como prioridade para a minha vida, iria promover resultados muito melhores em todas as áreas. Quando eu virei essa chave, tudo mudou. E eu comecei então a experimentar sobrenaturais da parte de Deus. Porque muitas coisas que dependiam da força do meu braço, eu entreguei na mão dele, aí ele começou a fazer, porque eu saí da frente e deixei ele agir. Porque só a postura de se inclinar a ir para o tempo do descanso é uma postura de honra a Deus e confiança de que ele age. Então essa é a primeira coisa, ter um entendimento
virar uma chave de que o tempo do descanso em Deus, ele é muito mais poderoso de qualquer coisa que eu possa fazer. O tempo de descanso em Deus é infinitamente mais forte que qualquer outra coisa que você possa fazer. Que vire essa chave no teu coração nessa noite, em nome de Jesus, é a primeira coisa. Você precisa decidir descansar. Por favor, repita comigo, em nome de Jesus. Eu vou decidir descansar no Senhor. Amém. Então, como é que você vai encontrar o que você tanto procura? Decidindo descansar no Senhor. Essa é a primeira resposta para as duas perguntas que fizemos na introdução dessa mensagem. Agora nós vamos à resposta da segunda pergunta. Como encontrar esse lugar de descanso? Sabendo que, estando nesse lugar de descanso, nós encontramos tudo aquilo que procuramos. E aqui eu lembro mais uma vez, voltando àquilo que eu falei no começo, que eu procurava, eu tinha objetivos, tinha sonhos, e eles foram completamente transformados. A minha vida estava num rumo, eu tinha planos, direções para aquela época da minha vida. E aí tudo mudou quando eu vim para cá, para Santa Catarina. E Deus começou a me mostrar algumas coisas. Na verdade, ele não mostrou coisas muito à frente. Ele falou assim para mim, ó, vem comigo, emparelha comigo, topa, vamos juntos? Que eu vou te levar agora para uma outra situação. E eu, óbvio, topei, mergulhei com tudo. Então as coisas foram acontecendo. E várias renúncias vieram acontecendo. Então, nada daquilo que eu estava sonhando, projetando, planejando, veio a acontecer. Nada daquilo. Né, Marquinhos? Nada. Tudo diferente. Abandonei carreira, larguei tudo, mudei de estado, mudei de cidade, tudo. Foi tudo diferente. O Espírito Santo começou a me ministrar. O que você tanto procura está no caminho. Não era da forma que eu achava. E aí ele começou a me ministrar, o que você tanto procura? Aí eu comecei, primeiro, a presença do Senhor. Nada pode me afastar de ti. Segundo, a minha maior aliança aqui nessa vida é a minha esposa. Eu quero crescer no relacionamento com ela, eu quero ser um excelente marido. Minha filha, eu quero ser um excelente pai, eu quero crescer, eu quero ensiná-la a caminhar no caminho de Deus. Nós perdemos 6 anos da vida dela. E aí quando nos reunimos novamente, por manifestação de Deus, por milagre de Deus, recomeçamos a nossa vida em Jesus dessa vez. E aí então começou um processo de reestruturação interna minha, da minha esposa e da minha filha. Mas o alvo era esse, o que eu tanto procurava era isso. Por isso que eu abandonei a carreira de jogador. Esse foi um dos motivos principais. Por quê? Porque eu teria que continuar viajando pelo Brasil, talvez até para fora. E eu tomei uma decisão. Não, eu quero honrar a Deus vendo a minha família sendo restaurada, então eu vou dar foco. O que eu tanto procurava era isso, e aconteceu. Eu também queria crescer nas outras áreas, e aconteceu. E por quê? Porque lá atrás o Espírito Santo me ministrou. O que você tanto procura é X, Y, Z. Não são coisas externas, são coisas internas. E você só vai encontrar em mim, você vai encontrar o caminho mais rápido, mais fácil em mim. Você vai encontrar a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, em mim. E eu dei todo o foco nisso. Eu realmente abandonei tudo para viver no descanso de Deus. Porque esse é o melhor lugar. Vieram muitas tribulações, muitas guerras, muitas lutas. Chorei um monte, senti dores na alma, no corpo também. Mas passou. Aquelas aflições, elas foram passageiras. A minha alma andava assim, cansada, sobrecarregada. Mas Jesus aliviou, porque andar alinhado com Ele, sabe o que acontece? Ele fala ali que o fardo é leve e o jugo é suave. Ele não fala que Ele tira o jugo e tira o fardo. Porém, o que acontece? Caminhar com Jesus e enfrentar esses fardos, os pesos da caminhada, fazem com que
esses fardos, eles virem experiências, virem fortalecimentos, vivem futuros testemunhos de milagres maravilhosos. Como é que eu ia imaginar, um rapaz, um adolescente, um jovem, pai solteiro, Ana Paula, mãe solteira. A gente começou tudo errado. Tivemos consequências por conta disso. Quem é que imaginar que Deus ia fazer o que fez? Quem diria que o Senhor faria? Lembrei agora. Milagres sobrenaturais e realizar transformação, e mais ainda, a gente poder ajudar outras pessoas nesse sentido. E milagre de Deus, graça, misericórdia. Mas uma atitude a gente teve que tomar lá atrás, foi o que a gente tomou. Aí que está. Entrar no jugo com Jesus. Emparelhar com Ele. Encontrar o lugar do descanso. Eu quero dizer isso para você, preste atenção. Saia daqui com essa decisão, a decisão de decidir descansar no Senhor. E muita coisa deve estar passando na sua cabeça agora. Como assim descansar? O que é descansar? Como é isso, Sérgio? Então a primeira coisa é você entender que esse tempo do descanso é mais forte de qualquer coisa que você possa fazer na vida. Mais forte que qualquer atitude sua, decisão, palavra, mais forte que tudo. Primeira coisa. Então, entendendo isso, vamos ver o que está escrito em Salmos 91. Nos versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, e o quê? E o quê? Descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos ler Salmo 37, que é Salmo de Davi. E eu amo os Salmos de Davi. Alguns salmos não são de Davi, são de Asaf, são de Moisés, Coré. Esse Salmo 37 é Salmo de Davi. Por que eu falo que eu amo os Salmos de Davi? Porque cada salmo é escrito basicamente em situações bem complicadas, de aflição, de cansaço, de guerra, momento que ele está sendo perseguido, momento que ele foi mal falado, estão querendo matar ele, momento em que os exércitos inimigos são mais fortes, humanamente falando, e a gente percebe um conhecimento da pessoa de Deus que é magnífico. E no meio dessas tribulações, saem de Davi esses salmos. E ele diz assim no 37, nos versículos 3 a 7, depois o versículo 34. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, não se compare. Versículo 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, quando os ímpios forem eliminados. Você o verá, e quem recebe, diga amém. Assim seja. Descanso no Senhor, esse lugar de confiança, porque para parar, para descansar, nós precisamos confiar. Para parar, para descansar, nós precisamos crer que Deus age, que é a melhor coisa que podemos fazer. Em vez de eu ir lá cumprir as tarefas, o lugar do descanso é que vai me potencializar, que vai quebrar as cadeias, que vai abrir o mundo espiritual. É no lugar do descanso em Deus. É na sombra do Onipotente. É me deleitando nele. É confiando nele. Aguardando com ele, por ele, com paciência. Esperando no Senhor e seguindo a vontade dele. Na certeza de que ele vai exaltar, vai trazer resposta, vai trazer descanso. Amém? Então,
bem fundamentados nesse descanso. Como é que a gente faz isso? Eu digo para vocês que eu converso com muita gente e se tem uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, é a principal, posso dizer tranquilamente, é a principal. Essa palavra aqui é verdadeira, é real. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser um filho de Deus? Você quer viver os propósitos de Deus na sua vida? Entre no lugar do descanso. Coloque isso como prioridade. É uma das coisas mais difíceis para todo ser humano. Não é só difícil para você, não. É para todo mundo. Você tem uma ideia? Sabe como é que funciona para mim? Eu tenho regularmente meu tempo de descanso. E ele não é pouco. Mas eu tenho dificuldade. Primeiro porque eu tenho um monte de coisa para resolver. E segundo, que eu converso com vários pastores, e inclusive para alguns até entro em alguns assuntos, e eu vejo que é uma dificuldade de geral, é o seguinte: entrar no tempo com Deus e querer preparar algo para a igreja. É uma dificuldade, a gente tem que virar uma chave assim, porque tudo que a gente pensa, coração de pastor, é assim, pensa sempre na igreja, pensa sempre nas pessoas, pensa no que ministrar para a igreja. Eu passo a semana inteira, na verdade antes, até semanas antes. O que eu vou... Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer que seja ministrada naquele domingo? E a gente fica inclinado a isso. Então, por incrível que pareça, a gente tem que fazer um esforço para entrar no lugar do descanso pessoal com Ele. Não pensar no que nós temos que fazer, mas pensar em estar com Deus, estar com Ele. Estar na presença dEle, e esse lugar de descanso é um lugar interno que é constante, diário. Decidir descansar, e tem algumas coisas que eu quero falar para você. Bom, como então encontrar esse lugar de descanso? É uma combinação de fatores. É um conjunto de peças que precisam ser reunidas. E é óbvio que não dá para fazer isso numa ministração só. Mas eu vou falar de 3 coisas bem básicas. 3 coisas básicas. Se você fizer essas 3 coisas, você vai crescer espiritualmente e vai ver o milagre de Deus agindo na sua vida e você vai encontrar o que você tanto procura. Primeiro, é buscar a Deus com exclusividade e toda a sua atenção. É a primeira coisa. Um relacionamento de amor, um relacionamento mais profundo de intimidade, ele só é desenvolvido com atenção exclusiva. Atenção e exclusividade. Isso acontece num casamento. Não tem como desenvolver um relacionamento de intimidade se você não para dar atenção para a pessoa. Se você não para expressar o teu amor à pessoa. Se você não tem momentos de troca de amor. Momentos de intimidade. Seja até num amor fraternal. Ter momentos de expressar esse amor fraternal um pelo outro. Num abraço, numa demonstração de importância. Sabe? É em momentos de exclusividade, de atenção. E o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Então, o TSD, diga TSD. O que é TSD? Tempo a sós com Deus. O teu tempo a sós com Deus é principal. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu confio em Deus. Eu quero mais de Deus. Todo mundo aqui fala isso. Sim ou não? Mas como é que eu vou? Minha esposa lá atrás falou sim. Como é que eu vou expressar o meu amor para ela? É só falando que amo? De vez em quando dando atenção? Não, tem que parar para ouvi-la. Conversar com ela, descobrir o que está no coração. Receber. Mas você já é velha, lavar louça já é velha. Lavando louça de vez em quando. Hã? É velho, mas continua atual. Fica a dica. Essa mensagem vai para mim. Fala, Jeová.
E assim vai. São expressões mínimas, mas que expressam amor. O nosso tempo a sós com Deus precisa ser prioridade. Não é esse negócio de orar quando você está comendo. Eu oro 3 vezes ao dia. Ô, Daniel! Senhor, muito obrigado pelo alimento. Abençoe no nome de Jesus. Amém. Orei, eu oro 3 vezes ao dia. Estou falando de tempo a sós com Deus. Você só vai para o teu tempo a sós com Deus, você só programa momento exclusivo se isso é importante para você. Sabe por que as pessoas não fazem, não têm um tempo a sós com Deus? Porque as outras coisas realmente têm mais valor. Você quer crescer espiritualmente? Quer encontrar o que você tanto procura? Quer esse lugar de descanso? O teu tempo a sós com Deus precisa ser prioridade. Aí você precisa encaixar esse teu tempo a sós com Deus na tua agenda. De preferência diariamente. Nem que seja 20 minutos. 30 minutos. 15 que seja. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se você começar a dar valor para o teu tempo a sós com Deus e você persistir nele, você vai querer sempre mais. Aí você vai ver se tu não vai programar para 20 minutos, 30. Tu vai querer mais, porque tu vai sentir a presença do Senhor, tu vai ter experiências pessoais sobrenaturais com Ele. E tem pessoas que já tiveram esse tempo e estão ouvindo, e em nome de Jesus vocês vão voltar, porque o Senhor está com saudade de você. E você sabe disso. É nos momentos de exclusividade, é nos momentos de intimidade com Deus, é ali que vem as remas de Deus. Sabe o que é rema de Deus? São as palavras específicas para você. São palavras para esse momento, são direções, são manifestações da presença de Deus. Ele se revela a você como pai, se revela a você como pessoa, daquela forma que você tanto procura. Todas as outras coisas, elas fazem parte. Eu vou falar aqui. Mas o teu tempo a sós com Deus é prioridade. Então a primeira coisa que você precisa fazer é descansar em Deus. Programar isso na certeza de que esse tempo de descanso, essa decisão pelo descanso, é a decisão mais forte que você toma na sua vida. É uma decisão de confiança em Deus. De saber que Ele realmente está conduzindo as coisas, que Ele é todo poderoso. É a primeira coisa. Então, buscar a Deus com exclusividade toda a sua atenção. Desliga celular, tira a notificação, vai dar atenção para Ele. Tá, mas como é que é isso, Sérgio? Vai orar, vai falar com Deus, fica lá sem fazer nada. É um começo. Coloca um louvor, pega a tua Bíblia, vai ler a palavra de Deus. Pega o teu caderno de meditação. A gente ensina isso aqui no seminário. Tira o tempo a sós com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Várias vezes eu vou para o meu tempo a sós com Deus e não acontece nada. Tem dia que acontece. Isso aí. Mas você sabe que o Espírito Santo me falou uma coisa? Uma vez que eu questionei, falei, poxa, mas já que fiquei meio assim, aí ele me ministrou no meu coração. Ele falou assim, só o fato de você separar tempo de exclusividade, intimidade para estar com o Pai é uma expressão de honra a Deus, de adoração. É uma expressão de louvor. E isso é uma semeadura intensa, potencial, infalível no céu. O inimigo não gosta que você vá para o teu tempo a sós com Deus. E ele vai tentar trazer distração. Ele vai tentar fazer barulho. Ele vai tentar tirar. Por quê? Porque ali é o lugar de você ser munido de uma força que ninguém, nem pessoa, nem diabo, nem demônio, nem ninguém pode tirar de você. Em nome de Jesus. A partir de agora se levantam pessoas aqui que vão ter teu tempo a sós com Deus, vão ampliar o seu tempo a sós com Deus. Que assim seja. Segunda coisa é buscar ao Senhor
em meditação na sua palavra. Nesse tempo a sós com Deus, mergulha na palavra também. Porque a palavra, não no sentido de tentar saber sobre Deus, não no conhecimento racional, não, vira uma chave aí. É buscar na palavra de Deus o Logos, que é a palavra já dita de Deus. Porque ali, você em contato com o Logos, em contato com a palavra, você vai descobrindo o coração de Deus. Você vai descobrindo como Ele pensa. Você vai descobrindo como Ele sente. Você vai descobrindo segredos. E mais ainda, conforme você vai perseverando no TSD, você vai vendo isso aqui falando com você. Você vai sentindo. E você vai ter algumas experiências sobrenaturais com Ele. Grava só isso. Vai ter um dia que eu vou falar só sobre rema e logos de novo, para a gente poder se aprofundar nisso. Mas vá para esse TSD com o desejo de, Senhor, eu quero conhecer o teu coração, eu quero mais da tua presença em mim, não para ter conhecimento teológico, bíblico apenas não, que faz parte também, mas não se resume a isso. Se resume a conhecer o Pai. Em terceiro, decidir estar em comunhão com os irmãos em Cristo e servindo a Deus. Se você fizer essas três coisas, tua vida muda da água para o vinho. Por quê? Decidir estar em comunhão. Porque estar em comunhão é andar na luz, como diz em 1 João, capítulo 1, capítulo 5. Estar em comunhão com os irmãos, estar em contato uns com os outros, é uma das formas de nós sermos desenvolvidos espiritualmente. Porque a gente tem a oportunidade de crescer em maturidade, porque estar em comunhão, a gente lida com as dificuldades das pessoas. A gente lida com coisas que a gente fica desconfortável. E são um território de oportunidade para a gente crescer, porque todos estamos aqui para buscar a Deus. E cremos que o Espírito Santo está em todos, e que Deus age na vida de todos. Porém, cada pessoa tem o seu processo, então nós temos a oportunidade de, ao estarmos em comunhão, ao estarmos tendo nosso tempo a sós com Deus, ao conhecermos o coração de Deus, isso é natural a gente querer estar em comunhão, isso vai aumentando cada vez mais, nós vamos nos inclinando a servir a Deus mais, a servir a igreja, a levar o amor de Deus para fora, e vamos crescendo na maturidade de lidar nos relacionamentos. Porque todos nós temos nossas dificuldades, temos nossos erros, e tem erros em algumas pessoas que são mais difíceis para nós. Porém, a gente aprende com isso. A gente tem a oportunidade de crescer em amor, em domínio próprio, em mansidão, em sabedoria, e assim vai. Crescer com o coração de Deus. Crescer no perdão. Entender o perdão que Deus tem pelas nossas vidas. Aplicar isso na vida das pessoas. A vida em comunhão é vida de quartel-general, preparando para a missão que temos aqui e preparando para o céu. Se a gente não vence em algumas situações aqui na terra, não dá para entrar no céu. Porque no céu vai ser comunhão 100% a vida inteira. E aí uma pessoa me disse esses dias, que falou para uma outra, alguém falou para uma outra assim, você não quer estar em comunhão com a igreja e você acha que quer, e você acha que você vai entrar no céu? Você não quer ter comunhão com as pessoas na igreja? Você acha que você vai entrar no céu? Pergunta forte. E procede. Porque estando em comunhão com os irmãos, sendo intencional nisso, nós crescemos mais rápido. A gente precisa entender que TSD, Palavra de Deus, oração e comunhão são lugares de descanso. São decisões de descanso. Você está aí sentado agora, você está buscando a Deus. Você separou esse momento para estar buscando a Deus. Sim ou não? Está aí. Está havendo uma transformação no seu coração agora. E que assim continue em nome de Jesus. Foca nessas três coisas. Intensifica nisso. Você que está vindo só de culto, se intensifica. Como é que... bota na fichinha aí, eu quero conhecer uma célula. Para você crescer espiritualmente. Decida entrar no lugar do descanso, a presença de Deus, porque aqui está a presença de Deus quando as pessoas se reúnem no culto, na célula,
nas reuniões de oração, no discipulado, numa visita, quando há reunião de duas pessoas, há a presença de Deus. Deus se move. E aí, quanto mais você vai estando em lugar de descanso aqui dentro, teu discernimento espiritual abre, tua visão espiritual abre, tua audição espiritual abre, tua sensibilidade espiritual abre. E você então, eu estava ontem no dia da família aqui, eu estava assim, ó, meu radar ligado. Ligado, sabe em quê? Para eu crescer. E declarando, pô, como é bom estar aqui. E Deus se alegrava, que tinha anjos voando aqui, naquele lugar aqui. E com o coração aberto em querer a presença de Deus, em ver isso nos irmãos, olhar para as crianças brincando. Ver aquelas crianças brincando na piscina depois no final, foi fantástico. Que alegria. A gente ganha uma lente espiritual diferenciada. E isso muda aqui dentro, porque o nosso olhar parte daquilo que a gente recebe no lugar do descanso, e aí então a gente começa a aplicar isso aqui fora. Aí os relacionamentos conjugais mudam. A forma como você vai lidar com aquela situação difícil vai mudar. Você vai agir no espírito, não na carne. Aí não vem mais a fadiga, aí vem o quê? Vem força sobrenatural para você vencer aquela situação com o coração de Deus. E vai acontecer, você precisa continuar crendo. É uma mudança que precisa acontecer aí dentro primeiro. As mudanças externas acontecem primeiro dentro de nós. E que você possa trazer essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Você que tem sede e fome da presença de Deus. Você que está disposto a responder essa palavra aqui de Jesus. Ele começa falando, venham a mim. Venham a mim. Você está disposto a ir para Ele? A emparelhar com Ele? Esse é o convite de Jesus para você nessa noite. E eu termino, pode vir o pessoal da música, eu termino com Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Presta atenção, quem confia na humanidade que é mortal, na força da humanidade mortal. Olha o que acontece. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, não vai nem conseguir enxergar. Habitará nos lugares áridos do deserto, escassez. Numa terra salgada onde não vive ninguém, isolamento. 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quem diga, eu recebo essa palavra. Que assim seja na sua vida. O lugar de descanso em Jesus é onde você vai encontrar a paz que você tanto procura. O lugar de descanso em Jesus é o lugar onde você vai encontrar a certeza do suprimento, onde você vai encontrar a direção para as decisões. É o lugar onde você vai encontrar o perdão para os erros, restauração para as feridas, curas dos traumas. É onde você vai perceber o que realmente importa. Os detalhes maravilhosos da vida que Deus já proporcionou e às vezes você não vê. É onde você vai poder contemplar as belezas que Deus criou e preparou para a sua vida. E é esse convite que Jesus está fazendo nessa noite. Descanse em Jesus. Decida descansar em Jesus para descobrir o caminho em que você deve andar. A partir de agora. Saia da rota do cansaço. Saia da rota da fadiga. Responda a esse chamado. Chamado de Cristo. Venham a mim. E ele diz no final, e eu lhes darei descanso. Amém?
Que assim seja. Que na sua vida, a partir de hoje, essa é a minha oração nessa noite. Que na sua vida você possa decidir descansar. Fazer isso que foi falado. A partir daí, TSD, palavra, oração, intencional na comunhão. Emparelha com Jesus e Ele te dará descanso. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos orar.